7. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos encontraram a passagem bíblica? Amém. Acompanhe comigo a leitura que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Graças a Deus. Série Disciplinas, Discipulado, nós vamos falar sobre a família da fé. O texto que acabamos de ler, ele está dentro de um contexto, e eu quero apenas contextualizar um pouco para que nós possamos, a partir entender o que está acontecendo a partir desses versículos que acabamos de ler. A história relatada pelos evangelhos, do qual Lucas escreveu um evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele relata que Jesus Cristo nasceu, cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos, aos seus seguidores, e ele fica por um período de 40 dias com os seus discípulos, e após isso ele ascende aos céus, ele sobe aos céus. Mas Jesus, antes de subir aos céus, ele deixa algumas ordens, ele deixa algumas ordenanças, e uma dessas ordenanças foi a seguinte: ficai, permanecei em Jerusalém, ou seja, na cidade de Jerusalém, até que do alto todos vocês sejais revestidos do poder de Deus. Essa foi uma das ordenanças que Jesus deixou claro, dizendo: ficai-vos em Jerusalém, permanecei em Jerusalém até que eu faça algo no meio de vós. E esses discípulos que a Bíblia relata, que eram um número de aproximadamente 120 pessoas, estas 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, louvando, bendizendo, orando a Deus, quando a Bíblia diz que vem um vento impetuoso do céu e os toma, de sorte que eles começam a falar em novas línguas. O Espírito Santo desce sobre ele, aquilo que nós conhecemos como batismo no Espírito Santo, eles são batizados e eles começam a falar em novas línguas. As pessoas, as várias nacionalidades que estavam representadas na cidade de Jerusalém, ou seja, pessoas de várias nações e que, portanto, falavam diferentes línguas, eles estavam na cidade de Jerusalém e começaram a ouvir os discípulos de Jesus, discípulos aqui não apenas os 12, mas todos aqueles que seguiam a Jesus, discípulos no sentido de ser seguidores de Jesus, e eles ouviram esses discípulos judeus, hebreus, falando em diferentes línguas. E então, algumas pessoas começaram a acusar aqueles discípulos de estarem bêbados. E em razão dessa acusação, por eles verem aquelas 120 pessoas falando em outras línguas, eles foram acusados de estarem bêbados. E então Pedro se levanta e diz: meus irmãos, estas pessoas não estão bêbadas,
pois ainda é cedo, não teve tempo nem deles irem beber ou buscar, eles não estão bêbados. E ele começa a explicar dizendo: mas o que vocês veem agora é o cumprimento da profecia que escreveu o profeta Joel no capítulo 2, em que ele disse que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e que os vossos filhos e filhas profetizariam, e é exatamente isso que eles estão fazendo. E então Pedro faz esse primeiro sermão, e a Bíblia diz que, como resultado da pregação, desse ensino de Pedro, a Bíblia diz então que aproximadamente 3.000 pessoas aceitam a Jesus Cristo. E então, depois que essas 3.000 pessoas aceitam a Jesus Cristo, é que o texto bíblico vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Quem relata essa história é Lucas. Lucas é o autor do livro de Atos. Na verdade, Lucas escreveu Lucas e Atos como sendo um único livro, ou um livro em duas partes. Lucas, podemos ver que ele diz que a obra de Lucas foi dedicada a Teófilo no começo do seu livro, e Atos também, quando nós lemos, vemos que também Atos foi dedicado a Teófilo, ou seja, a história que nós estamos estudando é relatada por Lucas, o escritor do livro de Atos. E ele diz: então 3.000 pessoas agora aceitam a Jesus. Imaginem, meus amados irmãos, imaginem que imagine, por exemplo, que o pastor Vitor tivesse sido convidado para dar uma palestra, um ensino em um evento da cidade de Hamilton. E Deus o usa, e após ele pregar, 3.000 pessoas se convertem. E essas 3.000 pessoas querem vir congregar, querem vir participar da igreja Carisma. Isso é bom? Isso é bom ou não é bom? É muito bom. Mas a pergunta é: será que nós teríamos condições logísticas de recebermos 3.000 pessoas? Imagine o pastor Vitor dizendo aqui em cima: meus amados irmãos, semana que vem teremos um culto com 3.000 pessoas. O que vocês vão pensar? Mas aonde? Em que lugar, pastor? Onde caberão essas 3.000 pessoas? O que eu quero dizer? Receber 3.000 novos convertidos é algo maravilhoso, é algo fantástico, é uma bênção de Deus. Mas os discípulos, os 12, agora tem uma responsabilidade. Preste bem atenção, entendam isso. Eles estão saindo de um número de aproximadamente 120 para um número de 3.120. A igreja muda ou não muda? A estrutura da igreja muda ou não muda? A estrutura da igreja precisa mudar, porque há um aumento exponencial de pessoas. E então, Lucas vai dizer qual era o mecanismo, a maneira empregada pelos apóstolos, pelos líderes, para cuidar disso. E eles disseram: olha como nós administramos essa igreja. Aí ele vai no versículo 42, que nós acabamos de ler, e no versículo 42 eu extraí os 4 pontos dessa matéria. A saber, eles se dedicavam, ou em outras traduções vão dizer, eles perseveravam. O quê? Primeiro, ao ensino dos apóstolos. Esse será o nosso primeiro ponto. E depois eles se dedicavam o quê? 2, à comunhão. E em terceiro, eles se dedicavam ao partir do pão. E no quarto, eles se dedicavam às orações. Então, ensino dos apóstolos. Depois, comunhão, partir do pão e orações. Ensino, então, é o primeiro ponto. O primeiro ponto é: os apóstolos estavam dedicados a fazer discípulos.
Eles estavam preocupados em discipular agora aquelas novas 3.000 pessoas que acabaram de aceitar a Cristo. Eles eram todos, naturalmente, se não todos, ou pelo menos em sua maioria, judeus. Eles naturalmente já tinham conhecimento de Deus, mas eles tinham ainda algumas concepções erradas, eram influenciadas por interpretações equivocadas sobre Moisés. Enfim, eles precisavam aprender, eles precisavam crescer, eles precisavam amadurecer. E para amadurecer, os discípulos precisavam ensinar, os discípulos precisavam discipular. Agora veja bem, o ensino dos apóstolos, o discipulado dos apóstolos pode ser dividido em duas partes, entre teoria e prática. Veja bem, teoria e prática. Por quê? Porque Jesus também discipulou com teoria e prática. Por que eu falo com teoria e prática? Porque às vezes nós ensinamos ou aprendemos a teoria e não necessariamente aprendemos a prática ou na prática. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês entenderem. No Brasil, os alunos obrigatoriamente em escola pública precisam estudar uma língua estrangeira, no caso, o inglês. E a partir da quinta série, do quinto ano, eles vão estudar inglês, eles vão estudar em outras escolas ou estruturas até mais cedo, eles vão estudar o quinto ano, o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, agora o nono ano, e depois mais 3 anos. Eles estudam até 8 ou 9 anos de inglês. E a pergunta é: será que esses alunos saem falando inglês de maneira fluente? Sabemos que o Brasil não é um país bilíngue. O Brasil só fala português, o que significa que eles estudam, mas eles necessariamente não aprendem. O que eu quero dizer com isso? Existe uma falta de relação entre teoria e prática. Os professores que estão lá, nem todos realmente, de fato, conhecem a língua na prática para ensinar os seus alunos. Eles passam aquilo que eles sabem. Eles sabem teoria, eles passam teoria. Eles não conhecem a prática, eles não podem ensinar ou transferir aquilo que eles mesmos não têm. Então, o que ele quer dizer? Os discípulos de Jesus não sofreram com esse mal de aprender teoria e não aprender prática. Eles aprendiam a teoria, mas eles também aprendiam na prática tudo o que estava acontecendo. Por quê, meus amados irmãos? Porque foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou em teoria, mas Jesus também ensinou na prática. Veja, por exemplo, algumas coisas que Jesus ensinou. Vejamos, por exemplo, Jesus disse em um dos seus sermões, talvez o sermão mais conhecido de Jesus, chamado de o Sermão da Montanha, Jesus disse coisas maravilhosas. Jesus disse, por exemplo, sejam pacificadores. Não foi isso que Jesus disse? Bem-aventurados pacificadores. Então Jesus falou isso em um sermão, logo, teoria. Mas, se analisarmos o ministério de Jesus, veremos que Jesus foi pacificador. Peguemos um exemplo. Jesus está no jardim, está prestes a ser traído, a ser levado pelas autoridades romanas para ser morto na cruz. E a Bíblia diz que um soldado por nome de Malco se aproxima e Pedro desembainha sua espada, corta a orelha de Malco, supostamente tentando ou querendo defender a Jesus. E o que Jesus faz? Jesus pega, repreende a Pedro e diz: Pedro, cuidado, porque quem faz uso da espada sofrerá também pelo uso da espada. O que ele quer dizer? Cuidado com aquilo que você semeia, porque aquilo que você semear, você também irá colher, você colherá. Jesus pacifica o
uma situação. Ou seja, ele diz: sejam pacificadores, mas ele mostra na prática que ele também era pacificador. Jesus disse aos seus discípulos nesse mesmo sermão: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. E quando olhamos o ministério de Jesus, principalmente na sua morte, vemos ele sendo agredido, e ele ensinou que as pessoas não deveriam revidar. E quando Jesus é levado à cruz, as pessoas lhe agridem verbalmente, as pessoas lhe agridem fisicamente, e não há um único registro de Jesus revidando um ataque verbal. Ou seja, as pessoas que xingam a Jesus, Jesus não as xinga de volta. E as pessoas que batem em Jesus, Jesus não bate nessas pessoas de volta. O que ele havia pedido em teoria, o que ele havia ensinado na prática, pedindo para que eles fossem pacificadores ou que dessem a outra face, Jesus demonstra na prática. Jesus também disse, ensinando aos seus discípulos: vocês devem ser servos, vocês devem servir uns aos outros. Só que Jesus não apenas disse que eles deveriam ser servos, a Bíblia diz que ele tirou a sua roupa de cima, se ajoelhou na presença dos discípulos, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Jesus falava sobre humildade, mas agia de maneira humilde. Jesus ensinava pacificação e Jesus era pacífico. Jesus ensinava sobre amor, mas Jesus demonstrava amor. Jesus falou, ou seja, os discípulos agora tinham um modelo. Ele diz: o discipulado precisa ter teoria, mas a teoria precisa vir acompanhada de prática. Não, essas duas coisas precisam andar juntas. E os discípulos haviam aprendido com Jesus. Naturalmente eles estavam reproduzindo aquilo que Jesus havia ensinado. Jesus ainda disse coisas difíceis, principalmente para a nossa sociedade hoje, que tanto valoriza os bens materiais. Jesus disse, por exemplo: não acumuleis tesouros na terra, aonde a traça destrói. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aqueles soldados repartiram com ele os bens de Jesus. E o que Jesus tinha? Simplesmente aquilo que estava no seu corpo. Jesus Cristo ainda disse: as raposas têm as suas tocas, ou seus covis, os pássaros têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, ou seja, referindo-se a si mesmo, ele disse: eu mesmo não tenho onde sequer reclinar a minha cabeça. Ou seja, Jesus pedia para que os discípulos fizessem aquilo que ele mesmo fazia. Ou seja, eu ensino em teoria e eu mostro, e eu demonstro, e eu comprovo na prática. E os discípulos precisavam agora fazer o mesmo. O discipulado envolve teoria, mas o discipulado também envolve a prática. E como era feito esse discipulado? Ou seja, o ensino dos apóstolos é o primeiro pilar, é a primeira base que nós estamos vendo, é o ensino dos apóstolos. Mas como era feito este ensino? Agora, acompanhe comigo o versículo 46. Atos 2,46 diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Com que frequência a igreja primitiva se reunia no pátio do templo, meus amados irmãos? Quantas vezes eles se reuniam? Todos os dias. Esse discipulado, podemos dizer que era um discipulado hiper, mega, super intensivo. Porque era um discipulado que acontecia todos os dias. Todos os dias, meus amados irmãos.
Aonde eles estavam, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, ou seja, o templo, aquele primeiro templo feito por Salomão, eles iam lá todos os dias e a igreja se reunia no templo, todos os dias. Mas, ainda na parte final do versículo 46, diz que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora, peraí, vamos imaginar. Nós temos um grupo de aproximadamente 3.120 pessoas aqui. O grupo está crescendo, mas vamos trabalhar com esse número. 3.120 pessoas. Esse número, ou pelo menos a maioria, ou grande parte desse número, se reúne no pátio da igreja. Só que depois diz que eles se reuniam nas casas. Vocês acham que tinha alguma casa naquela época que cabia 3.120 pessoas? O que significa que agora o grupo se dividia. O grupo se reunia em conjuntamente no templo, mas depois o grupo se dividia, aquela igreja se dividia em grupos menores e eles iam para as casas, porque não dava, logisticamente era impossível reunir mais de 3.000 pessoas em uma casa de alguém. Então aqui nós já temos um outro elemento extremamente importante. A comunhão era feita em conjunto com a igreja toda, mas a comunhão também era feita em grupos menores nas casas. Eles se reuniam nas casas uns dos outros, e aqui diziam que eles partiam o pão em suas casas. O partir do pão aqui, meus amados irmãos, a principal referência é o alimentar-se, é comer, é almoçar, é jantar. Embora, como eles foram ensinados por Jesus, acerca da ceia do Senhor, eles também sempre faziam lembrança, como a Bíblia diz, fazer isso todas as vezes que fizerdes, em memória de mim, em lembrança de mim. Ou seja, eles se reuniam para que eles se alimentassem fisicamente, mas também se reuniam para que eles pudessem participar juntos da ceia do Senhor. Essa era a comunhão. E aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto é que o alimentar-se, o estar junto à mesa para comer, é algo profundo e maravilhoso. Existem sociólogos e pessoas que estudam e falam sobre a importância que a família ou o grupo tem de sentar junto à mesa para comer e ter comunhão, conversar, aprender uns com os outros, algo que nem sempre nós fazemos. Em razão da criação da TV, do advento da televisão, é comum muitas pessoas comerem na frente da televisão. Ou às vezes comemos assistindo ou manuseando o nosso celular, ou fazendo outras coisas, ou seja, de maneira que nós estamos perto de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo não temos necessariamente comunhão com eles, estamos distantes. No caso de Jesus, o momento de comer junto era um momento que eu posso dizer sagrado, em que Jesus gastava para discipular, ensinar e ter comunhão com as pessoas. Se vocês se recordarem, por exemplo, da conversão de Mateus, a Bíblia diz que Mateus, um cobrador de impostos, um publicano, Jesus chegou até ele estava na sua cabine cobrando impostos. Quando Jesus chegou até ele e disse: vem e siga-me. Jesus não falou mais nada além dessas palavras. Jesus chegou a Mateus, também conhecido por Levi, e pediu para que Levi ou Mateus o seguisse. E a Bíblia diz que então Mateus largou tudo, deixou tudo e passou a seguir Jesus. E logo em seguida, Jesus é visto na casa de Mateus fazendo o quê? Comendo. Porque a Bíblia diz que Mateus foi fazer uma refeição e chamou Jesus e chamou todos os seus amigos. E naquela refeição, Jesus vai pregar, vai falar acerca da vida do seu Pai. Em que momento? Comendo
no partir do pão. Jesus está usando o momento da refeição para ensinar, para propagar o Evangelho, para disseminar o amor e para ter comunhão com aquelas pessoas. Agora veja bem, para se ter comunhão é necessário ter relacionamentos. Você almoça com alguém que você não conhece? Você chega na rua ou você está andando no mall e você encontra alguém na praça de alimentação e você chega e toca no ombro da pessoa que você não conhece e fala assim: hoje eu vou almoçar com você, tudo bem? Você faz isso? Tem alguém que faz isso? Com quem você almoça? Você fala: eu chamo a minha mulher para almoçar junto comigo, o meu filho, o meu amigo, o meu vizinho, alguém com quem eu tenho um relacionamento. Ou seja, nós só comemos junto com pessoas com quem nós temos relacionamento. Logo, isso é comunhão. Você só vai comer com quem você tem comunhão. Mas para isso é preciso ter disponibilidade, ou não? Se você não tiver disponibilidade para encontrar determinadas pessoas, o relacionamento vai acabar. É difícil. Exemplo: você tem um amigo, você cresce com esse amigo e você combina que uma vez por semana você vai almoçar com ele, você vai sentar com ele, você senta com ele, você conversa com ele. Aí vocês começam a trabalhar, todos têm as suas responsabilidades e os seus afazeres, e você não consegue encontrar mais aquele amigo uma vez por semana, você consegue encontrar ele uma vez por mês, depois você não consegue encontrar mais uma vez por mês, e você encontra uma vez por ano. Depois você começa a encontrar uma vez a cada 5 anos. A pergunta é: vocês têm comunhão? Não. Porque comunhão pressupõe disponibilidade, ou seja, estar junto com aquelas pessoas as quais nós dizemos que queremos ou temos comunhão. Não dá para ter comunhão se eu não tiver tempo para conversar ou estar com essas pessoas, ou visitar essas pessoas. Para se fazer discípulos, para fazer uso da comunhão, é preciso ter disponibilidade. Nós vemos aqui. Por que é que a igreja cresceu tanto? Como era feita essa comunhão? Era feita todos os dias. Não é isso que o texto diz? O texto aqui está claro, dizendo que eles se encontravam todos os dias. E que além de se encontrar todos os dias no templo, eles ainda se reuniam nas casas. O que ele quer dizer? Isso de fato era uma família. Você fala: ai, mas eu vou me encontrar com esse irmão todo dia. Quando aquela pessoa é da sua família, quando você o ama, você não tem essa preocupação. Quanto mais você ama, mais perto você quer estar. Ou não é assim? Quantas mães aqui? Tem alguma mãe que fala: eu não quero ficar perto do meu filho? Quanto mais você ama, você fala: eu quero meu filho perto de mim, eu quero a minha família perto de mim. Mas para que eu esteja perto dos meus filhos e a minha família esteja perto de mim, é preciso haver disponibilidade. Vejam o poder do partir do pão. Na minha família, meu exemplo pessoal e particular, a minha avó materna, ou seja, a mãe da minha mãe, foi a primeira quem primeiro aceitou a Jesus e ensinou a minha mãe nos caminhos do Senhor, de maneira que a minha mãe também me ensinou nos caminhos do Senhor. E a minha avó, com mais de 10 filhos, ela pedia para que os seus filhos aos domingos fossem à casa dela para comer, para partir o pão. Eu me lembro quando adolescente, que eu ia na casa da minha avó, eu tinha mais de 30 primos. E aí a minha avó ia fazer a comida, e ela falava: é por ordem de nascimento. Então eu vou dando um prato para quem for mais velho. E eu ficava lá: Jesus, que hora que eu vou comer? Porque tem um monte de gente mais velha do que eu aqui, eu estou com fome. E ela: vem, filho tal, aqui o prato, filho tal. Ou agora o neto mais velho, vem esse, vem esse, vem esse. Acho que eu não dormia, deixa eu ir. Enfim, mas hoje eu me lembro desses momentos com muito carinho.
era o momento em que eu revia os meus tios, as minhas tias, os meus primos, e nós ríamos e nós chorávamos. Era um momento de comunhão, e a comunhão era feita através do partir do pão, do sentar à mesa e comer junto das pessoas com quem você tem ama. Minha avó, com quase 90 anos, faleceu, e após ela falecer, o que aconteceu? Essa prática não mais aconteceu na minha família. O que aconteceu? Eu gosto e amo os meus parentes, mas já não tenho a mesma comunhão que eu tinha antes. Eu preciso reconhecer. Não tenho a mesma intimidade que eu tinha com os meus parentes antes. E por quê? Porque nós perdemos algo, o partir do pão juntos. Não partimos mais o pão juntos. Não partimos mais o pão com a mesma intensidade ou frequência que nós fazíamos antes. E naturalmente, o amor existe, mas a comunhão não é a mesma. É diferente. Quanto mais próximo você estiver das pessoas, quanto mais tempo você se reunir com elas, maior será a nossa influência na vida dessas pessoas. Ou seja, quanto mais nós nos encontrarmos, nos dedicarmos às pessoas, maior vai ser a influência do nosso discipulado para nós ensinarmos essa pessoa. E se você, por algum motivo, ainda não estiver convencido de que partir o pão, comer, almoçar, jantar entre amigos e irmãos é extremamente importante, veja que Jesus fez muito isso. Não é assim, mas Jesus fez um pouquinho. Jesus fez muito isso. Jesus fez tanto isso, e Jesus era tão conhecido por comer junto com as pessoas, que Jesus foi acusado de ser o quê? Glutão. A Bíblia diz que as pessoas falavam assim: Jesus é um comilão e um beberrão. Naturalmente que Jesus não foi isso, mas as pessoas usavam o fato de Jesus se reunir com as pessoas, nas casas das pessoas, para comer e partir o pão com as pessoas, para acusá-lo de comilão e beberrão. É isso que a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Mateus, que Jesus foi chamado de comilão. Então, meus amados irmãos, vamos voltar e tentar recuperar o partir do pão, sentar junto. Vamos começar primeiro com a nossa família mais íntima. Vamos começar com os nossos parentes, e você vai estendendo isso para as outras pessoas, para que você possa falar do amor de Deus, ter comunhão com aquelas pessoas, ter relacionamento com aquelas pessoas. Agora veja, a comunhão ainda aqui, ela é dura conosco. Veja bem, não é o Wellington falando, eu estou fazendo a exposição do texto. O texto diz que a comunhão deles é o seguinte: no versículo 44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A comunhão desses irmãos era ter tudo em comum. Aí alguém pode dizer: veja bem, pastor Wellington, você está querendo dizer que a Bíblia está nos ensinando o comunismo? Que nós devemos pegar os nossos bens e começar a dividir com as outras pessoas? Não é isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo isso de boa vontade. Jesus não falou isso para eles: olha, vocês precisam vender os seus bens e repartir agora, vocês precisam repartir o seu salário com as outras pessoas. Mas o amor que eles tinham para com os outros, a comunhão que eles tinham com os outros, ao verem e enxergarem a necessidade de alguém, eles falavam: eu gosto tanto dessa pessoa, eu amo tanto essa pessoa, que eu naturalmente quero ajudá-la, eu quero estender a minha ajuda, e a minha ajuda também vai ser demonstrada através dos meus bens. A comunhão envolvia isso também. E por fim, eles aprenderam a orar. O último ponto é oração. Lembre, ensino. Primeiro ponto, ensino dos apóstolos. Depois, o que eles tinham? Partir do pão. Depois, comunhão. Vejam, a comunhão, estar junto. Vejam que há uma dependência, interdependência desses pontos.
O ensino é feito quando eles comem, o comer é feito em comunhão, a comunhão leva com que eles comam junto e aprendam junto. Está tudo entrelaçado, não é uma coisa com a outra. Ou seja, o ensino acontece e gera comunhão. Na comunhão se tem ensino. Todas essas coisas caminham e andam juntas. Mas diz também que eles se reuniam, eles aprenderam a orar, não só na teoria, mas também na prática. Quem foi que nos ensinou a orar o Pai Nosso? Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que Jesus falou: e vocês devem orar assim, vós, portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Veja, Jesus ensinou os discípulos a orar. Aquilo era a teoria. Olha como vocês devem orar. Olha os elementos que vocês precisam ter na oração. Mas Jesus não só ensinou teoria, Jesus orava. Os discípulos viram Jesus orar. Jesus, em momentos do seu ministério, ele falava para os seus discípulos: me deem licença que eu vou sair daqui para eu fazer o quê? Eu vou orar. Em outros momentos, Jesus trazia os seus discípulos e foi para orar. Em um desses momentos, um dos momentos mais cruciais do ministério de Jesus, Jesus está no jardim do Getsemane, ele leva os seus 3 mais íntimos, ele se separa daqueles 9, leva os 3 e ele disse: vigiai comigo, vigiai comigo, e ele vai orar. E Jesus começa a orar. E quando Jesus volta, os seus discípulos estão dormindo e eles falam: vocês não conseguem vigiar comigo nem nesse momento? Jesus pede para que eles vigiem juntamente com ele. E Jesus sai da presença deles de novo no jardim, e Jesus vai orar uma segunda vez. E quando Jesus volta, diz que eles encontram eles dormindo e falam: vocês precisam estar comigo. E Jesus vai uma terceira vez, e ele vai continuar a orar. E se nós olharmos o conteúdo da oração de Jesus, disse que Jesus por 3 vezes ele ora e ele diz o seguinte: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas olha como ele continua a sua oração: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que Jesus havia ensinado no Pai Nosso, que era para orar de que maneira? Seja feita a tua vontade. Jesus não estava ensinando apenas em teoria, ele estava dizendo na prática. No momento mais crucial, ele por 3 vezes ele ora dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Jesus orava, meus amados irmãos, e nós já tivemos uma oração, um sermão, uma pregação inteira dedicada à oração, à importância da oração. Mas eu gostaria de salientar que nessa oração de Jesus, a Bíblia também relata que Jesus, quando orava, ele diz que descia suor, e esse suor era suor de sangue. Ou seja, Jesus orava, e Jesus estava orando com tamanha intensidade, Jesus orava com tamanho fervor, Jesus orava com tamanha entrega, intimidade, comunhão com Deus, que ele começou a pingar gotas de sangue. A Bíblia diz que ele estava com o seu rosto no pó, ele orava. E ele ensinou os seus discípulos a orar, a falar com Deus, a apresentar as nossas petições diante dele. E a Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles mantiveram uma tradição dos judeus: eles oravam 3 vezes por dia. Um dos principais documentos, que não são canônicos, mas que é encontrado no início da igreja, um documento chamado Didaquê, que significa o ensino dos apóstolos, diz as horas e como esses cristãos se encontravam para orar. E eram 3 vezes ao dia, pelo menos, em que todos esses cristãos oravam.
Aliás, vocês, se estiverem com sua Bíblia aberta ainda, você vai ver que depois do versículo 47 de Atos, no capítulo 3 de Atos, diz assim, Atos 3:1: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E aí a Bíblia diz que eles vão encontrar uma pessoa com um problema físico, e Pedro e João vão olhar para ele e vão dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Mas esse milagre aconteceu quando? Na hora da oração. Os discípulos aprenderam a orar. A nossa família da fé, meus amados irmãos, precisa ter esses elementos que nós já temos. Nós precisamos melhorá-los, aprofundá-los, expandi-los. Ensino, envolvendo não apenas teoria, mas a prática. Nós precisamos ter comunhão. E essa comunhão pode e deve ser demonstrada quando? No partir do pão. E nós devemos também demonstrar isso através da oração. Oração. Jesus tinha amigos com quem ele orava. Deixa eu perguntar para você: você tem? Nós temos amigos de oração? Quando você precisa orar, você chama quem? Deveríamos ter amigos de oração. Ou Jesus não tinha? Quando Jesus ia orar, o que ele fazia? Chamava os seus 12, ou chamava os seus 3. Ele fez discipulado, querendo dizer: nós devemos orar sozinhos? Sim, a Bíblia diz que devemos fechar a porta do nosso quarto e orar, mas a Bíblia diz que nós também devemos orar em conjunto. E quem são as pessoas com quem nós temos comunhão para orar junto? Temos amigos de oração? Se não temos, deveríamos ter, pois assim fomos ensinados. E o que acontece quando os discípulos têm todos esses elementos juntos em um só grupo ensinado? A Bíblia diz então que, no versículo 43, todos estavam cheios de temor. Ou seja, quando eles fazem esse discipulado, quando eles vivem em família, na família da fé, o que acontece? Quando existe essa atmosfera, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E no versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. O que eles faziam então com isso? Tudo isso dava honras, glórias e louvores a Deus. Tudo isso levava um louvor a Deus. Agora, a intimidade deles era tamanha, o amor com que eles tinham a comunhão, o partir do pão junto, o orar junto, era visto por todas as pessoas, e tudo isso era reconhecido, de maneira que o texto diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Quando nós fazemos algo bem, as pessoas notam. Às vezes as pessoas não dizem, mas elas notam. Elas olham um casal casado há muito tempo, alguns podem não dizer e falam: muitos se separaram, muitos não conseguem ficar juntos, mas aquele casal está junto. Ele é um exemplo. E as pessoas começam a falar: eu gostaria de ter isso. Ou se não forem casadas, eu espero ter isso, desenvolver isso, ter um relacionamento assim. As pessoas olhavam para aquela comunidade e viam o que eles tinham e falavam: eles são uma família, eles amam uns aos outros, porque o que eles fazem, as outras pessoas não fazem. A maneira como eles tratam uns aos outros é diferente da maneira como que as outras pessoas tratam. E diz então ainda que Deus e o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam salvos. E em razão desse trabalho deles feito em discipulado, em amor, em família, o que acontecendo? Mais pessoas olhavam para aquilo e falavam: eu quero ter isso, eu quero fazer parte disso, eu gostaria de fazer parte dessa família. E eles diziam: esse convite é para você também, faça parte da nossa família também. E a pessoa entrava para aquela família e ela passava a ser ensinada de novo, não apenas em teoria, na prática, passava a viver em comunhão, passava a
ter o partir do pão com eles, passava a aprender a orar com eles, e aquele ciclo continuava, meus amados irmãos, com ensino, ou seja, discipulado, com comunhão, com partir do pão e com oração. A igreja primitiva cresceu com esses elementos, e são estes mesmos elementos que nós precisamos ter e nos aprofundar para que nós possamos crescer também. Somos uma família, meus amados irmãos. Graças a Deus por isso. Somos uma família da fé e precisamos mostrar ao mundo. O mundo precisa olhar e reconhecer e ver esse amor, esse carinho, esse afeto sendo demonstrado uns para com os outros, de maneira que nós também possamos cair na graça do povo, ter a simpatia do povo, e eles possam ter a dizer: eu também quero fazer parte dessa família. Curve as suas cabeças. Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que nós temos nessa manhã de meditarmos, ó Pai, sobre a família da fé. Nessa oração, ó Deus, eu quero te louvar, eu quero bendizer, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu afeto, Deus, pela maneira como o Senhor tem preservado, ó Deus, os seus ensinamentos aqui na tua palavra. E eu, ó Pai, nessa oração, nesse ensino, eu sou desafiado, ó Pai, a querer melhorar mais, pois a tua palavra diz que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, ou seja, estarmos cada vez mais semelhantes a Ti. E aqui nós aprendemos alguns desses elementos em que nós devemos implementar, aperfeiçoar, expandir em nossas vidas. Pai maravilhoso, eu peço perdão, Deus, pela minha negligência ou meu erro, ó Pai, em fazer ou obedecer a Tua palavra em momentos, ó Pai, em que deveríamos fazer melhor. Mas rogamos, ó Deus, que através do Teu Espírito e da Tua graça, todos nós estamos crescendo, melhorando, e a cada dia, ó Pai, estamos mais parecidos contigo. Pai, eu te agradeço por esse culto, por cada um desses irmãos, ó Deus, por essa família da fé da qual pertencemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos.